Irmão Cristiano, eu estou novo na graça, estou aprendendo agora. O que é essa questão de anos 70, etc. Veja, gente, nós defendemos aqui em nosso ministério que toda a escatologia bíblica já se cumpriu. Veja, este é o raciocínio mais coerente dentro dos textos bíblicos. A Bíblia nos aponta que a segunda vinda de Cristo, a vinda do reino, a parousia de Jesus, ou seja, a sua segunda vinda, a primeira foi quando ele se manifestou, em carne como Jesus de Nazaré, e a segunda vinda, então, foi a parousia, a sua segunda manifestação, a segunda vinda, como juiz sobre Israel e sobre a humanidade como um todo. Ele veio cumprir o seu chamado, concluir o seu chamado messiânico, e ali ele assumiu o seu trono de glória eterno, por isso que hoje ele é Jesus Cristo, Deus sobre todos, e ele veio também para julgar Israel fisicamente, o Israel da carne, e trouxe também o juízo no sentido espiritual para toda a humanidade. Tá? Então, veja, nós entendemos, porque para nós isso é muito claro, tá? E o texto bíblico aponta para isso, como eu estava dizendo, o texto aponta para a segunda vinda sendo muito breve em relação àqueles tempos. Tá? Veja, não é muito breve em relação ao nosso tempo, não. É muito breve em relação aos tempos bíblicos da igreja primitiva. Todas as palavras ali relativas à parousia, a segunda vinda de Jesus, sempre diziam brevemente. O próprio Apocalipse, você vê no primeiro versículo, está assim, as coisas que brevemente devem acontecer. Por isso que é um grande equívoco, e esse grande equívoco está espalhado aí em quase que todas as chamadas igrejas, as denominações, Há esse equívoco no meio deles que dizem que o Apocalipse fora escrito depois do ano 70. Ele teria sido escrito por volta, do ano 98, próximo do ano 100. Gente, isso não faz sentido algum. Vamos dizer que o Apocalipse fora escrito no ano 96, 97, como alguns dizem, próximo do ano 100. Ali diz no primeiro versículo que as coisas aconteceriam brevemente. E como já estudamos aqui algumas vezes, a palavra breve, brevemente no grego, sempre apontava para um curtíssimo período de tempo. E veja, não tem aquela história de que 1000 anos para Deus é como um dia. Gente, aquelas palavras foram para seres humanos. É claro que o tempo de Deus é outro em relação ao nosso. O Criador não está submetido ao nosso tempo. Mas veja, o Apocalipse fora escrito para a perspectiva do homem. As palavras proféticas de Paulo, por exemplo, do próprio Jesus de Nazaré, o que Jesus disse em Mateus 24? Olha, não passará esta geração, no caso a dele, não passará aquela geração que ele estava vivendo ali, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o que eram essas coisas que Jesus falou? Justamente as profecias dele a respeito do que aconteceria antes da sua segunda vinda e na segunda vinda propriamente dito. Em Mateus 24, isso está muito claro, não passará. Ou seja, Jesus disse o seguinte, a minha segunda vinda e tudo isso que eu estou dizendo para vocês que vai acontecer antes, tudo isso vai ocorrer ainda nesta geração. Naquela, não na nossa. Então, veja, tem esse raciocínio, gente, tem muitos outros versículos. Nós temos muitos estudos sobre isso. E quem estuda, amado, com o coração aberto, com seriedade, conferindo a palavra de Deus, os contextos bonitinhos, versículos bíblicos, vai entender. Então, se você não entende ainda, vou deixar na descrição do vídeo, pela gravação no YouTube, 2 links. O link da escatologia consumada de todos os estudos e vou deixar o link do minuto escatológico. Tá? Se você ainda não conhece esse assunto, eu te recomendo começar pelo minuto escatológico. Depois você acessa os estudos do link da escatologia consumada, os estudos completos. Tá? Assista, amado. Olha, amado irmão, amada irmã, assistam. Se você não conhece esse assunto, ele é fundamental para você entender o Evangelho. Então separa um tempo, abre mão aí da Netflix um pouquinho, do Amazon Prime, deixa de lado um pouquinho os filmes e invista um tempo, gente. Você vai ver que você não vai perder tempo, você vai ganhar e ganhar muito em conhecimento.